Muitas pessoas têm o hábito de julgar os pais, não é? Ah, o meu pai fez tal coisa para mim na infância, a minha mãe não me deu o amor e o carinho que eu necessitava, e aquilo a gente vai cultivando por uma vida. Então faça o seguinte: se você tem algum problema aí com seu pai, com a sua mãe, eu vou sugerir o seguinte: perdoem os seus pais. Ah, mas eu tenho dificuldade, né? O meu pai me ofendeu muito, a minha mãe falou muitas coisas pesadas para mim e que eu não consigo apagar isso da minha memória. É óbvio que apagar da memória a gente não vai, porque a gente não tem amnésia. Então a gente não vai esquecer. Nós vamos continuar lembrando disso, né? Mas o tempo é um grande remédio e ele vai dissipando as nossas dores. Mas nós precisamos nos ajudar. Então, se nós temos dificuldade de perdoar os nossos pais, façamos o seguinte: sejamos gratos à vida que Ele nos deu. Basta isso. Se nós pensarmos que o nosso pai e a nossa mãe, por pior que eles tenham sido, eles nos deram a vida e por causa deles nós estamos aqui hoje, isso basta para que nós nos libertemos desse sentimento de falta de perdão. É muito simples, parece ser complicado, mas é que nós não queremos nos esforçarmos para isso. Nós preferimos muitas vezes fazer papel de vítima do que assumir a responsabilidade com a própria vida, entender que nós crescemos, não somos mais crianças, e desenvolvermos a nossa espiritualidade compreendendo que eu só consigo avançar nesta vida porque houve duas criaturas que se uniram e através delas eu estou tendo a oportunidade de viver esta vida. Agora, a felicidade não depende de outras pessoas para que eu a conquiste. Ela depende de mim. Então, não vamos perder tempo com ressentimentos, com mágoas, imaginando que nós somos infelizes porque os nossos pais não fizeram as coisas que nós achávamos que eles deveriam ter feito. Muitas vezes eles fizeram muito mais do que nós poderíamos imaginar com os pequenos recursos que eles tiveram. Eles fizeram sim muitas coisas por nós. É que nós não lembramos. E depois a gente cresce, fica milindrado com qualquer coisa e nos colocamos na posição de vítima. E aí é fácil, né? A gente sentado numa cadeira criticando as pessoas, dizendo que elas foram as responsáveis pelos nossos problemas psicológicos. É claro que existem situações pontuais, é claro que, como as pessoas não são perfeitas, os pais também não são. Mas, se eventualmente nós vivenciamos alguma situação um pouco mais específica, vamos desenvolver uma bagagem suficiente para que a gente compreenda o porquê essas coisas aconteceram. E aí não vamos nos escravizar com isso. Vamos procurar nos fortalecer, buscando conhecimento sobre a espiritualidade, buscando conhecimento sobre a psicologia, né, sobre a psicanálise, enfim. Hoje as oportunidades para que a gente possa desenvolver nossos conhecimentos é extremamente grande. Então, cabe a nós não querermos viver aprisionados em coisas do passado e, através de novos conhecimentos, a gente se libertar e andar para frente, construir a vida que a gente imagina ter. Então, se hoje você possa se imaginar uma pessoa ressentida com o seu passado, olhe para frente. Busque continuar vivendo, desenvolvendo novos projetos, buscando coisas novas para que você continue dando um sentido especial para a sua vida
E em cima disso, você vai se afastando daquelas ideias do passado que ainda faz com que você sofra. Muitas vezes nós precisamos desenvolver um nível de sentimento mais elevado, patrocinando o bem. Então é muito fácil nós falarmos assim, eu perdoo aquela pessoa, mas jamais quero conviver novamente com ela. Então esse não é o perdão verdadeiro, é o perdão da boca, não é aquele perdão do coração. O perdão verdadeiro que vem do coração, ele não fecha as portas para uma reconciliação. Ao contrário, muitas vezes ele abre mão do orgulho para permitir que aquela outra pessoa, com o tempo, ela própria possa reconhecer o seu erro. Às vezes, naquele momento em que você vai tentar ali uma reconciliação, ela não está preparada para aceitar as suas falhas, ela não está preparada para reconhecer que cometeu erros. Ela ainda está num processo de ressentimento, num processo de defesa. E isso tudo vai dificultar que essa aproximação seja contemplada com êxito. Então nós temos que ter a paciência, porque com o tempo as pessoas também vão melhorando. Assim como nós estamos em processo de depuração, nós estamos em processo de desenvolvimento. Nós estamos todos os dias aprendendo um pouquinho com as outras pessoas. Elas têm limitações, assim como nós temos. Elas têm dificuldades de abrir mão do orgulho, assim como nós temos. Nós estamos falando de um mundo onde a inferioridade ainda é que dita as nossas regras de conduta. Nós não desenvolvemos um amor ainda suficiente a ponto de suportar pequenas provocações. Nós ainda nos melindramos por muito pouco. E uma palavra, às vezes, já é suficiente para uma pessoa nunca mais querer falar com a gente. Ela guarda aquilo por toda uma vida e por mais que você tente ali se desculpar com ela, ela simplesmente vai virar as costas para você. Então é muito importante que a gente desenvolva um nível de entendimento acerca de nós mesmos, né? Buscando esse autoconhecimento para ver como é que a gente funciona. E aí também descobrir novos mecanismos de como lidar com as outras pessoas, entendendo que cada uma delas está num estágio de espiritualidade, está no estágio de entendimento, tem um nível de educação às vezes diferente do nosso, não que seja melhor ou pior, mas é diferente. E nós também somos diferentes das outras pessoas. Então nós precisamos entender que o perdão não vem como algo que aceita passivamente um erro. Se não tivermos esse amor ainda suficiente como o ouro provado no fogo, infelizmente vai ser só um perdão da boca, mas que a qualquer momento, acontecendo uma outra situação que aquela pessoa se sinta melindrada novamente, ela vai falar assim, tá vendo, eu não falei para você, eu perdoei, mas olha o que aconteceu. Nós não precisamos falar isso, porque aquela pessoa ela vai errar 70 vezes, 7 vezes, possivelmente. E o nosso perdão tem que ser 70 vezes, 7 vezes. O discípulo chegou para o mestre e falou, mestre, eu tenho que perdoar 7 vezes aquelas pessoas que me ferem. Ele falou, você tem que perdoar 70 vezes 7 vezes, ou seja, infinitas vezes. Esse era um ensinamento cristão. Mas, como nós somos às vezes muito racionais e falamos que somos cristãos, apenas falamos, não é? Porque aquela pessoa que nos magoou, a gente diz, olha, eu te perdoo, mas aí por trás fala, jamais quero me encontrar com você novamente. Então aquele sentimento está nos aprisionando e isso não vai fazer com que a gente desenvolva um outro nível de sentimento capaz de superarmos a nós mesmos. Nós não estamos lutando contra ninguém neste mundo.
nós estamos lutando contra nós mesmos. Onde nós nos julgamos melhores do que os outros? Em que momento que a gente acha que nós somos melhores que alguém? Nós temos que ser melhores que nós mesmos. Hoje eu tenho que ter sido melhor do que ontem. E amanhã eu tenho que ser melhor do que hoje. É nesse sentido que nós temos que trabalhar a nossa vida. Não passando uma vida julgando as pessoas pelos seus erros. Nós não temos competência para isso. Não somos juízes. Não temos um grau de envergadura espiritual que, se colocado a toda prova, vai conseguir vencer todas elas. É óbvio que não. Nós ainda temos uma grande quantidade de imperfeições, mas se nós colocarmos o amor acima de tudo, nós vencemos essas imperfeições. Nós estamos aqui no mundo de aflições, mas nós podemos vencer essas aflições. Primeiro, olhando para os nossos próprios defeitos, ao invés de ficar apontando os defeitos das outras pessoas. Nós precisamos aprender a nos corrigir. E quando nós tivermos esse olhar crítico a nosso respeito, nós vamos parar de criticar as outras pessoas. Porque vamos estar tão ocupados com a nossa própria vida que aquelas coisas que as pessoas nos falam e que supostamente não nos agradam, nós não vamos dar tanta atenção assim. Milindres é coisa de gente psicologicamente infantil. E nós já passamos dessa fase. Vamos deixar de apontar o dedo para as pessoas. Vamos deixar de maldizer as pessoas, de caluniar as pessoas, de difamar as pessoas. Vamos deixar de mentir para as pessoas. Vamos assumir a nossa própria vida como gente grande e parar com essa história de achar que as pessoas querem o nosso mal. Isso é fruto dos nossos maus pensamentos. E porque se nós cultivamos sentimentos ruins dentro de nós, quais são os pensamentos que a gente cultiva? São ruins também. E aí os meus olhos vão olhar para o mundo com os olhos da maldade. Isso é uma simbiose. Eu penso, eu sinto. Então eu posso pensar mais positivamente. Eu posso sentir mais positivamente. E eu posso enxergar o mundo com mais positividade. E na hora que eu começo a cuidar de mim de uma maneira amorosa, sem querer fazer lavagem cerebral nas pessoas, porque nós precisamos também tomar muito cuidado com isso. Muito se fala de espiritualidade, mas o que nós estamos vendo hoje não são pessoas preocupadas com a espiritualização dos seus semelhantes no sentido de libertá-los. O que nós estamos vendo são pessoas sutilmente fazendo lavagens cerebrais na cabeça das outras pessoas, criando medo, criando insegurança. E não é assim que nós vamos evoluir. Nós precisamos compreender que é através do autoconhecimento e da liberdade é que a gente segue para o caminho da evolução material e espiritual. Então nós temos inteligência e nós temos capacidade de raciocinar. Esses dois atributos humanos devem ser utilizados para que nós possamos aprender a comandar a própria vida. Essas pessoas que se preocupam muito em ficar com assistencialismo e apontar caminhos de espiritualidade para os outros, muitas vezes são lobos vestidos de cordeiro, e nós não podemos cair nessas armadilhas. Por quê? Porque somente lobos caem em armadilhas para lobos. Então vamos olhar mais para dentro de nós, vamos procurar desenvolver o nosso estado psicológico, o nosso estado espiritual. Hoje nós temos uma infinidade de recursos através da internet, através dos livros,
que faz com que a gente possa se descobrir e desta forma nós irmos nos libertando. Nós não precisamos que ninguém nos liberte. Nós precisamos sim de encontrarmos caminhos que nos traga conhecimentos, para que através desses conhecimentos a gente possa também se estudar e com isso nos libertarmos de pessoas sorrateiras que chegam muitas vezes de uma forma sutil para nos escravizarmos, através de dogmas nas quais elas não reconhecem. Então vamos desenvolver aí esse bom sentimento do perdão, né? E nos libertarmos dessas coisas negativas que certamente não nos levarão a lugar algum. Então fica aí esse convite para perdoarmos, né? 70 vezes 7 vezes. Obrigado pela sua atenção e que você esteja cada vez melhor.